Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Como é que funciona no mundo espiritual as relações de poder, hein? Aqui na Terra, quem tem influência, tem cargo, aquela coisa, quando chega lá em cima, a gente sabe que não mantém, mas é a habilidade da pessoa em conversar, em convencer pessoas, isso continua. Então, dessa forma, quem é líder aqui, lá em cima, continua sendo líder, lá em cima sim, no plano espiritual, né, claro. Então, no vídeo de hoje nós vamos analisar essa coisa das relações de poder que tem aqui com o mundo espiritual e depois vamos ver o Evangelho, o que fala sobre isso. Então vamos embora para a historinha? Olha só, em uma cidade brasileira em que tem assim a malha metroviária é bem desenvolvida, aconteceu uma história bem peculiar. Entraram duas garotas bem arrumadas no metrô, uma das composições lá do metrô, entraram no metrô e, como estava assim relativamente cheio, elas se sentaram naquelas cadeiras que tem cor diferente, que são reservadas para quem é idoso, pessoas que são idosas. Aí entrou um senhor, um velhinho, nesse mesma composição do metrô e ficou lá em pé. Aí viu que essas duas garotas estavam ocupando os lugares, né, especial para idosos. Ele chegou até ela, perguntou assim se ela tinha carteirinha, ou seja, para ela poder usufruir aquele lugar. Isso naquela época, viu, gente? Aí o que acontece? A garota olhou para a amiga, deu uma risada e tirou uma carteirinha e mostrou lá. Tribunal de Justiça, desse lugar aí, juíza substituta. Aí o velhinho olhou para ela assim, aí abriu a lapela do paletó, tirou uma carteirinha e mostrou para ela. Aí tá lá, Tribunal de Justiça, Corregedor Geral de Justiça. Bom, essa é a historinha. Eu não sou da área de direito, mas também eu queria ajudar quem não é da área de direito, só para entender um pouquinho. Juiz substituto é a carreira inicial do magistrado. Então ele entra nessa carreira como juiz substituto. Substituir as senhoras juízas e os senhores juízes nos seus impedimentos, né, nas suas faltas. Por exemplo, quando a juíza entra de licença maternidade, quando eles saem de férias, entra com um atestado de licença saúde. Então, assim, aí o juiz substituto vai lá e substitui. É simples assim. Já o Corregedor Geral de Justiça é um dos cargos, até onde eu sei, mais altos. Está lá assim, ó, presidente, vice-presidente e o Corregedor Geral de Justiça. Então são aqueles cargos assim que são aquelas pessoas que já estão já querendo aposentar-se, né? Então ele fica lá os três. Muitas das vezes não é raro eles trocarem de posição quando tem eleições, né? Então o corregedor ele vira presidente, o presidente vira vice, o vice vira corregedor, até que aposenta e vem assim, até onde eu sei. Posso estar falando besteira. Se você acha que não é isso, comenta aqui embaixo, explica para nós, que aí a gente vai entender melhor isso, tá bom? Então o que acontece? Esse senhor entrou, em primeiro momento ele não deu carteirada, ele não veio com arrogância, ele veio na educação, perguntar se ela tinha carteirinha, aí ela vai arrogantemente, mostra o quê? A carteira de juíza substituta. Aí ele teve que mostrar para ela. O Corregedor Geral de Justiça é a pessoa que garante bom cumprimento da justiça, aquela coisa toda. Então, ou seja, ela não ficou numa situação confortável, vamos dizer assim. Mas aí, o que o Espiritismo tem a ver com isso? Tudo. Bem, a gente sabe que os títulos que a gente conquista aqui na Terra, que a gente muitas vezes conquista assim, hoje em dia, né, usando da nossa inteligência e tudo mais, estudando e aquela coisa, eles valem aqui para a Terra, né? Pessoas que às vezes nascem numa família rica e não desenvolvem nenhuma competência e conseguem ter cargos, influência. Por quê? Porque vem de uma família abastada. Quando chega no mundo espiritual, essa pessoa que não tem muito conhecimento, aquela coisa, ela não vai se desenvolver. Mas agora aquele que conquistou através da sua inteligência, de estudo, aquela coisa, e se desenvolve, chega no mundo espiritual, ele tem sim, ele tem uma certa influência. Porque são competências que ele amealhou para si. Aí não estou falando que ele vai ser um espírito de luz, vai trabalhar nas falanges do Dr. Bezerra de Menezes, aquela coisa, porque muitas vezes as pessoas nem acreditam muito nisso. Então, lá no mundo espiritual, dizem, é um reflexo aqui da Terra. Então tudo que tem aqui na Terra é porque existe no mundo espiritual. Então chegando lá, ele vai
ter influência sobre outros espíritos mais apegados à matéria. Então é o que geralmente nós chamamos de umbral. Mas eu não consigo acreditar que existam dois extremos no mundo espiritual. Existe só umbral e, por exemplo, nosso lar. Por exemplo, sendo que o umbral é representante das trevas e nosso lar é representante da luz. Então nesse meio aqui deve existir colônias, agrupamentos de espíritos que realizam alguns trabalhos, alguma coisa assim. Eu imagino. Eu ainda não li nada sobre isso. Se você leu, comenta aqui. E falar nisso, se você é novo aqui no canal, eu vou pedir para você, inscreva-se e badala o sininho aí para você saber das nossas novas postagens. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e levar a doutrina espírita para mais pessoas. Curta esse vídeo se você estiver gostando, ou então deixa para curtir no final e comente. Comente o que você está achando do vídeo e se você achou interessante, compartilha. Compartilha para quem você acha que deve ver o vídeo, tá bom? Contamos com você. Então assim, como eu estava falando, né, o umbral como se fosse o representante das trevas, nosso lar como se fosse o representante da luz. Aí nesse meio aqui deve ter alguma coisa, né? Mas o que diz a doutrina espírita então sobre isso? Eu vou precisar do Evangelho segundo o Espiritismo, então eu vou materializar o Evangelho aqui na minha mão. Pronto, chegou. O Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que tem uma mensagem aqui de uma rainha de França, que foi dada na cidade de Le Havre em 1863. Olha só o que ela fala. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até ao além-túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que ilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, só então compreendi a esterilidade das honras, a grandeza que se buscam com tanta nitidez na terra. E olha o que ela diz. Para conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não os aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que agarraram a uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes poderiam abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com vossas preces. Pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. Uma rainha de França, Le Havre, 1863. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo isso. Então, como eu não preciso dele mais, agora ele vai sumir. Pronto. Olha só. A rainha de França. Ela deu essa comunicação em 1863. Então, assim, antes de 1863 ela era rainha. Em algum momento aí atrás ela era rainha. Então, assim, hoje em dia existe sim a realeza. Existe, né, alguns países que têm a monarquia, né, como formas de governo. Então, quando ela foi rainha,
não existia tanto assim um controle com relação, não existia um controle assim com relação ao poder da realeza. Então assim, ela era bem déspota mesmo, ela era uma déspota, então assim, ela era aquela rainha clássica mesmo, que é cheio de pessoas trabalhando, servindo de toda forma. Então quando ela foi para o mundo espiritual, ela achou que ela estava indo para um país ou uma colônia, visitar essa colônia. O que acontece? Ela chegou lá, ela achou que ela ia ser recebida com uma carruagem, ia ter uma carruagem, um tapete vermelho, serviçais, ia ter trombetas, ia ter honras, pompas e tantas outras coisas para ela. Só que não. Ela chegou lá como uma comum, uma pessoa qualquer. Então, assim, ninguém levou em conta os títulos nobiliárquicos. Agora, lembrando, ela chegou no reino de Deus, no plano espiritual. Ela não chegou aqui no umbral, ela chegou aqui, ó, nesse reino aqui mais elevado. Por isso que lá ela foi tratada como uma qualquer, porque se ela tivesse chegado no umbral, naquelas regiões mais trevosas, talvez ainda teria aqueles que iam reverenciá-la. Mas não, ela foi para um lugar mais evoluído. Quer dizer que não era uma rainha assim também ruim, de toda má. E outra, essa rainha de França que não se identifica, tem uma coisa muito importante a ser levada em conta aí, que está nas entrelinhas da nossa cara e a gente às vezes não vê, quando a gente lê a passagem. Olha só, se ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, é porque ela não é uma qualquer, ela já é um espírito que goza de uma evolução, porque senão ela não estaria, essa mensagem dela não estaria aqui. Só para ter um exemplo, sabe o Emmanuel? O mentor espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, tem uma única mensagem dele também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item que trata sobre o egoísmo. Então assim, se Emmanuel, que é Emmanuel, só tem uma mensagem lá psicografada, que ele editou e o médium psicografou e Kardec colocou aqui no Evangelho, então, olha só, a Rainha de França também ela goza de uma certa evolução espiritual. Tanto é que ela dá para nós essas dicas, assim, primeiro ela fala que ela julgou ser recebida lá, tal, como uma realeza, tudo, e não. Aí ela falou assim, quem melhor do que eu vai entender essas palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. Quer dizer, quem melhor do que eu que fui rainha na terra, achei que seria rainha no mundo espiritual. Aí ela foi entender, meu reino não é deste mundo. Só que ela estava lá naquele mundo. Então ela entendeu que realmente a realeza que ela tinha aqui não valia de nada lá no mundo espiritual. Aí ela dá para nós também uns conselhos. Se você quer buscar o reino de Deus, não procure ele no caminho das flores, no sol que brilha, na estrela bonita, não. Procure entre as sarças e os espinheiros. O que ela quer dizer com isso? É para a gente imolar o nosso corpo, para sangrar, aquela coisa? Não. É para a gente sair da zona de conforto. É para a gente sair do quentinho. Para a gente ir atrás daqueles que precisam de nossa ajuda, precisam da nossa caridade. Não falo da caridade beneficente não, que é muito importante. Caridade beneficente é quando a gente dá comida, a gente dá roupas, dá materiais escolares básicos para as crianças, né? Ou seja, caridade material. Falo também da caridade, estou falando da caridade benevolente. Ou seja, caridade benevolente é aquela caridade em que nós usamos de benevolência, indulgência, perdão das ofensas, sabe? E todas essas competências morais da caridade que a gente aplica para o próximo. Então é nesse sentido que ela fala. Aí voltando lá à nossa historinha lá do metrô, então a gente viu que estava tendo um embate entre pessoas com títulos, né? Então assim, se a gente for fazer uma elucubração aqui e eles desencarnarem e forem para o mundo espiritual, eu não sei como é que seria a relação deles lá no mundo espiritual, entre eles. Porque talvez a pessoa ela incorpora tanto em si um título, por exemplo, juiz de direito, sei lá, presidente, não sei, de um tribunal. Incorpora tanto esse título assim que quando chega lá no mundo espiritual, talvez vai dar ruim. Por quê? Porque a pessoa vai achar que ela vai chegar lá como aquela pompa que ele tinha quando ele entrava no tribunal, todo mundo saudando, todo mundo assim bajulando, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que no mundo espiritual não é bem assim. As competências, aqueles conhecimentos que a pessoa é melhor que na Terra, ela vai fazer sentido sim lá no mundo espiritual. Senão não teria sentido nós estudarmos, a gente se esforçar para sermos pessoas melhores, desenvolver tanto o intelecto quanto a moral, que são as duas asas que faz a gente voar, né? Que se tiver uma asinha curta e outra aqui, a gente não voa. Assim também não voa. Então precisa da asa do intelecto e a asa da moral para a gente voar. Então, assim, se a gente desenvolve essas duas competências, chega no mundo espiritual, isso faz sentido, sim.
Faz sentido, porque senão não teria para que estudar, para quê? Aí muitos iam pensar, né? Por que muita gente entra para uma universidade depois dos 50 anos? Pois é, tudo isso aí que a gente adquire honestamente, com esforço, da maneira proba, ou seja, fazendo o que Jesus falou, né? Amando o próximo como a si mesmo, tudo isso aí é levado em conta lá no mundo espiritual, seja a parte intelectual ou moral. Aí depende de nós queremos, né, fazer ou não. E usarmos também a nossa inteligência, os nossos estudos, os nossos conhecimentos adquiridos para quê? Para ajudar o próximo, para elevar o próximo. Por mais que esse próximo, talvez, no nosso julgamento, né, não mereça, mas a gente tem que fazer assim mesmo. Né? A caridade, aplicar a caridade sempre para eles. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Histórias, anedotas do Espiritismo. Todo domingo, às 11 horas da manhã, a gente está lá com o vídeo prontinho para você ir lá conferir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreva. É só ir lá e tocar no botãozinho de se inscrever. Isso ajuda demais no nosso canal, certo? Badalar o sininho, que aí você vai ficar sabendo das novidades quando estiver aqui no canal. Eu vou pedir para você, se você gostou do vídeo, curtir. Se você não gostou, comenta aqui embaixo. Comenta por que você não gostou. Se você gostou, também comenta mesmo assim. Compartilhe para quem você acha que precisa ver esse vídeo, certo? E eu vou ficando aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!